Boa noite. Nós vamos começar uma live. Boa noite, tá dando para me ouvir? Se já tiver alguém aí e tiver me ouvindo, manda por favor se tá dando para ouvir. Se tiverem me ouvindo, tá dando para ouvir? Tá ouvindo? Oi, tá me ouvindo? Ah, sim. Obrigada. Beleza. Boa noite a todos. Hoje a gente vai ter uma live a respeito da parte aí de tributação do agronegócio, e a gente vai ter como convidada a Priscila Salvador. Ela é de Pelotas, Rio Grande do Sul, é uma profissional com uma expertise muito bacana na área, e eu sou uma aluna dela. Eu vou aguardar ela entrar para a gente poder dar início. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Silvia Buênia, eu sou contadora e tenho uma paixão pelo agronegócio. Eu venho da zona rural, então essa paixão ela faz sentido, porque ela vem faz parte da minha origem, né? E eu comecei a fazer contabilidade, indicada por um amigo meu, que é até extensionista da Imater, lá do meu município. Eu sou do interior de Minas, do município chamado Monjolos, e hoje eu moro em Belo Horizonte. Eu vim para a capital em busca de conhecimento e aprimoramento, justamente para a área contábil e principalmente para a área do agronegócio, que é a minha paixão. E aí, nas minhas buscas, eu conheci a Priscila, a Bia, o Giovanni e o Luiz. Eles são também contadores do agro, de estados diferentes. O Giovanni é daqui de Minas também. E a gente formou um grupo que chama Contadores do Agro. Priscila, me manda aqui a solicitação para poder você... Ah, tá, desculpa. Sou meia, eu sou da roça, né, gente? Então, assim, a tecnologia eu ainda apanho um pouco dela, sabe? Mas eu acho que agora deu certo. De Como Boa sempre, eu ainda noite. apanho um pouco. Boa noite, Priscila. Boa noite a todos que estão participando da live. Só arrumar aqui. Eu Pode tava... seguir, Silvia. Ah, tá. Eu estava começando a falar a meu respeito um pouco. É, falei que eu sou do interior, né? E hoje eu moro aqui na capital. Eu vim em busca de aprimoramentos justamente por causa do agronegócio. E falando como que eu conheci vocês através de buscas aí por causa do agronegócio. E agradeço muito, porque é um grupo de pessoas que eu já havia pensado em desistir lá no início, quando porque eu imaginei que por eu ser da zona rural e por eu ser de um município muito pequeno e que vive da agricultura familiar, que lá eu ia permanecer lá e lá eu ia fazer minha vida lá. E aí, quando eu descobri que não era assim, que não seria assim, que eu ia precisar batalhar, que talvez lá seria o último lugar que as pessoas acreditariam em mim, eu tive um certo assim desânimo
e esse grupo do agronegócio, e um grupo de amigos meu da pós-graduação, mais amigos que, assim, só Deus para agradecer, vem me incentivando cada dia mais para me continuar nessa batalha. E, e eu estou muito feliz, e principalmente muito feliz por dividir esse momento com Priscila Salvador. Afinal, eu sou aluna. Fale um pouco de você aí. Capaz, Silvia, eu que agradeço o convite, né? E assim, eu acho assim que desistir jamais, né? Eu acho que a gente tem que persistir num sonho, ainda mais um sonho tão bonito assim como o teu, né? Um propósito tão bonito, então acho que tem que persistir, né? E também tem aquele velho ditado, né? Que tudo que vem fácil vai fácil, né? Então, às vezes, a gente tem que passar por certas coisas para ter algo melhor lá na frente, né? Então, assim, ó, desistir jamais. E o agro, o agro, eu vejo assim perspectivas grandes, né? Para quem quer atuar na área, né? Até um pouco do capítulo do livro que eu escrevi agora recentemente, né? Que é do projeto Contabilidade 20 por 20. Eu falo bastante disso, né? Da questão do mercado do agronegócio para o contador, né? Então, que tem um mercado aí tanto na área comercial, para quem quer atuar como contadora, tem escritório, como também na área da educação, né? Como que falta especializações, MBAs, cursos profissionalizantes para essa área, né? Então, isso é um tema que eu abordo nesse capítulo do livro, né? Que vai ser lançado em breve. E aí tem assim, ó, um mundo de possibilidades. Claro, a gente precisa muito estudar, porque é uma área muito específica, né? Então a gente precisa se familiarizar com não só com a atividade rural, né? Mas também como é que eu posso dizer, com o meio rural, né? Então, para te entender determinadas coisas, tu precisa estar presente, precisa estar lado a lado ali com o produtor, né? Com o empresário rural. Mas, assim, ó, como eu te falei, desiste jamais. Vamos seguir aí que a gente tem uma boa trajetória aí pela frente. Eu quero agradecer aqui, em especial, ao Camilo, que estava nos parabenizando aqui há pouco. É uma pessoa que vem me incentivando muito e, e acreditando e, e vendo, assim, fala que eu tenho muito potencial para não desistir, assim como vocês falam. Então, assim, a gente tem que agradecer, né? E o William, que eu postei no grupo de contadores lá acho que do Facebook, e ele acabou divulgando essa live nossa e a gente nem conhece ele ainda e tal. Então, muito obrigado, William. Ele falou que ele é docente e ele é de Limeira, São Paulo. Muito obrigado pela divulgação. É Bom, uma questão muito importante porque eu acredito que a partir de agora vai começar a ter mais essa matéria, principalmente no curso de contábeis, ela vai ser mais assim constante. Mas nem toda faculdade, nem toda universidade tem curso, tem uma matéria específica de contabilidade rural, sim, não. E quando tem uma matéria de contabilidade rural, ela é muito superficial, né? Ela é muito básica, assim. Ela às vezes não te dá nenhum direcionamento direito. É, esses dias, essa semana, eu postando a respeito da live, e aí um professor meu da pós-graduação, ele até perguntou a respeito de material, porque ele vai lecionar uma matéria referente ao agronegócio, e o material é muito pouco. Eu, eu acredito que a gente tem aí advogados, o Camilo e a gente tem outros advogados aí acompanhando a nossa live. Eu observo que na parte do direito, eles estão mais próximos, eles estão mais
buscando mais informações referente ao agronegócio, preparando mais para o agronegócio, e nós, da classe contadores, a gente ainda está assim, bem no início, é um grupo ainda muito pequeno de pessoas que está buscando esse lado, então, assim, eu acredito que precisa de mais profissionais na área, porque a economia do nosso país, ela vai movimentar, e o que vai fazer ela movimentar, e o que a gente agora tem certeza, é o agronegócio. Então, vai precisar de um número significativo de profissionais contábeis para poder atuar nessa área. E a gente não está tendo esses profissionais no momento, porque as pessoas buscaram outros ramos da contabilidade e talvez não viram o rural como algo que fosse despontar, né? E ele vem Sim. despontando aí, vem crescendo cada dia mais, e o produtor rural, seja ele físico ou jurídico, ele precisa muito de um contador, porque ele precisa do planejamento tributário. Sim. Só para complementar, né, isso que tu falou, em 2017 eu escrevi um artigo que falava bem essa questão das universidades, né, de não ofertar essa disciplina de contabilidade do agronegócio ou de ofertar de maneira optativa, né? Então, que acabava fazendo com que muitos estudantes nem tivessem contato com essa matéria, né? Com essa área, e também nem e com isso não se, o profissional, quando se formava, não tinha o maior interesse. Muitas vezes por desconhecimento, por não entender dessa possibilidade, não conhecer essa possibilidade de atuação da área, né? Só que assim, há de uns anos para cá, a Receita, né, Receita Federal, ela tem colocado os olhos em cima desse empresário, né, desse produtor rural, desse empresário rural. Então, isso está forçando que os produtores rurais, os empresários rurais, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, busquem busquem um contador especializado, e são poucos que tem no mercado, né? E a demanda, a tendência é que cresça, porque a Receita ela está aumentando a fiscalização em cima dessa atividade, que até então ela estava esquecida, né? Vamos dizer, deixada de lado. E agora ela implantou uma série de declarações novas, obrigatoriedade da nota fiscal eletrônica, outros cadastros O livro Caixa para Digital, né? exato, né? Que eu participo de um grupo, né, no WhatsApp sobre o livro Caixa Digital e muitos acabaram não conseguindo entregar na data ali, né? E agora estamos esperando para ver a questão da multa, porque na entrega ali não apareceu, para ver se vão entrar com defesa ou não, né? Mas é assim, a Receita já sabe que o produtor rural é um contribuinte que movimenta muito, né? Tem uma É, movimentação exponencial e ele já está colocando os olhos em cima desse essa contabilidade, profissionalizar essa atividade, né? Eu digo até que eu vejo muitos contadores às vezes reclamar do livro Caixa Digital, né? Mas eu vejo que é uma forma de obrigar o produtor a se profissionalizar, de obrigar o produtor a ter uma escrituração contábil, ter uma escrituração do livro Caixa, né? Então, às vezes, a gente, para melhorar, muitas vezes tem que ser com a dor, né? Então, eu vejo que o livro Caixa Digital através da obrigatoriedade do livro Caixa Digital, talvez a gente consiga profissionalizar essa área que até então estava esquecida, né? porque na Então, tem verdade bastante coisa para ser feita. porque, na verdade, o livro Caixa Digital, ele já fazia parte de uma obrigatoriedade há muito tempo, né? Só Mas que ninguém cumpria, ninguém cumpria, poucos porque não cumpriam, é, né? porque não precisava de enviar, né? Assim, não tinha essa regra, Sim, essa tu obrigatoriedade. tinha que ter ele lá
para, no caso de uma fiscalização, tu apresentar ao fisco, né? Aqui que Isso, acontecia? isso. Muitos contadores e contribuintes, no momento que o fiscal batia lá na fazenda, na propriedade, aí ele pegava, ia atrás do contador, só preciso do livro caixa sim, fazia aquele livro caixa lá em um mês e apresentava para o fiscal, sabe? É, hoje eu, Então, hoje eu estava dando uma repassada nas informações, e assim, eu li uma coisa muito interessante, que falava assim que o produtor rural, ele tinha o bloco de notas, e o bloco de notas ele deixava dentro do carro, ele deixava no caminhão, ele aí quando é a época do imposto de renda, ele ficava doido, sem saber, perdia nota. Era uma das épocas que mais tinha acabava tendo que fazer ocorrência, porque notas perdidas e tal, e o que acaba favorecendo com toda a dificuldade, porque as, as, as fazendas, as localidades ainda não têm internet geral para todo mundo. Eu acredito que isso vai ser por pouco tempo, porque como está vendo que agora é o agronegócio, então vão ter políticas voltadas aí para melhorar essa, essa questão da internet chegar nas localidades por causa da nota fiscal eletrônica. É, isso, apesar de custoso, apesar de problema, mas é um benefício, é uma vantagem, porque você tira uma nota eletrônica, você não vai correr o risco de perder um bloco de nota, você não vai correr o risco de, na hora de você fazer o lançamento, né? E eu estava vendo um vídeo hoje no YouTube, até seu, Priscila. E aí você falou uma coisa muito interessante, porque se a pessoa faz o planejamento, e aí mês a mês ele organiza aquele caixa dele, organiza as notas de entradas e saídas, e deixa tudo guardado. Então, quando chegar, por exemplo, assim, em setembro, outubro, ele tem uma noção de como que vai estar a situação dele para no caso de pessoa física, porque aí ele vai saber assim, peraí, como que está a minha situação aqui? Nossa, eu tenho muito imposto a pagar. Ah, não, mas eu estava querendo comprar um maquinário tal, de repente eu faço essa negociação e isso aqui vai me abater no imposto de renda. Então, ou seja, ele tem tempo para poder chegar numa conclusão do que ele quer. Mas para isso ele precisa se organizar e ele precisa de um contador, porque esse profissional vai auxiliar ele nessa organização, vai auxiliar ele na tomada de decisão. Hoje aqui a gente está num bate-papo de tributação, a respeito da tributação, mas a gente sabe que para falar a fundo, a pessoa precisa sentar com um contador, porque cada caso é um caso, né? A gente sabe que a maioria dos exato. produtores rurais hoje são pessoas físicas, porque imaginam que a pessoa física vai ter menos tributação. Claro que quando a gente fala numa PJ, numa pessoa jurídica, ela a princípio, ela vem com mais tributação do que a pessoa física, com mais, não tributação, mas com mais é, Obrigações acessórias, vamos dizer obrigações assim, acessórias, E aí isso acaba, às vezes, assustando a pessoa assustando. e ela fica no físico. Mas aí, quando chega na época do imposto de renda e ela Aí não se assusta. organizou e ela vê ela podendo chegar a 27,5%, então, assim, é um susto danado. Então, por isso que vem a organização e por isso que o papel do contador é importante nesse momento, né? Então, assim, hoje a gente aqui, você me corrija se eu estiver errada, Priscila, a gente hoje aqui vai falar um pouco da nossa tributação, né? Da pessoa física, do presumido, do real, do simples. Mas isso não quer, isso é uma forma geral, isso não quer dizer que, falou que o simples e tal, eu vou me aderir a ele. Não, não é assim. Cada caso é um caso, cada caso é assim Tem que analisado. sentar, Depende, tem que colocar os depende da números no papel e atividade. estudar, né? Isso, depende da atividade que você faz, porque de repente a sua atividade, você acha que ela se enquadra, por exemplo, no rural, e às vezes ela nem se
enquadra no rural, né? Então, a gente tem que analisar muito. É, um assunto também que é muito importante é a relação das terras, né, que querendo ou não entra por causa do ITR. Então, assim, é, a pessoa física, eu não tenho tributação nenhuma, mas ela tem sim, ela tem o imposto de renda, todo jeito ela tem o ITR que ela tem que fazer, e ela tem que tomar cuidado por causa do valor da terra nua, porque é, ele pode aumentar dependendo da forma como ela tá fazendo a divisão de serviço, né? Então, assim, é muito importante, gente, o contador é muito importante. Antes, o pessoal tinha a nossa profissão como se fosse um guarda-livros, né? E eles viam a gente como se fosse um fiscal da Receita. Não, é ao contrário, nós não somos fiscais da Receita. Nós estamos aqui para fazer o bem para o produtor rural, para que evite problemas futuros com a Receita. E hoje, Exato. há um tempo atrás, a gente teve o êxito rural, a indústria cresceu e o meio rural diminuiu. Hoje está inverso essa situação. Então, a receita ela bate onde a receita são valores necessários para o movimento do governo. E aí ele vai bater onde a economia está girando mais. E a economia, apesar de o Brasil ter uma das maiores cargas tributárias, a gente ainda é referência em muita coisa e vai aumentar muito mais, né? Sim. A questão do agronegócio, né? O Brasil, ele está entre os primeiros produtores de grão, né? E de proteína, né? Então, se eu não me engano, ele está entre o terceiro maior exportador de proteína, né? E então, é impensável, eu digo, nos dias de hoje, tu ter uma atividade com essa movimentação expressiva que é o agro, né? E tu não ter um contador para atender, né? Tu ter uma contabilidade, porque assim, ó, hoje o que que acontece no Brasil? 90% da atividade, né? Ela tá no CPF ainda, né? Muito por causa disso que tu falou, desse medo de passar para a pessoa jurídica em função do grande número de obrigações acessórias, e aí o produtor não está acostumado, porque o produtor ele não quer saber de burocracia, e muitas vezes ele não tem alguém para auxiliar ele não tem um contador que entenda da atividade dele, ele não tem alguém para estar na frente nessa parte de gestão, então para ele muitas vezes é mais cômodo continuar no CPF, que ele faz uma declaração no ano e tá tranquilo, né? Só que essa tributação que é uma no ano, que é o imposto de renda, ela é uma tributação muito alta, né? E se não tem um planejamento, que foi isso que tu falou, né? A questão do planejamento, ela é muito importante. E eu, assim, ó, eu como contadora, porque assim, a legislação, vamos falar de pessoa física, né? A legislação da pessoa física, né, do produtor rural pessoa física, ela diz que tu tem que ter, a partir de 56 mil, de faturamento no ano, tu tem que ter a escrituração do livro caixa. Não especifica de que maneira, então tu pode ter essa escrituração num caderninho que tu vai lá e compra na livraria, tu pode ser no Excel, pode ser num programa. A Receita Federal, inclusive, disponibiliza um programa para atividade rural para fazer o livro caixa, né? Então, quem não quiser ter custo, quer ter uma coisa mais organizada, pode ir lá baixar o programa da própria Receita Federal para fazer isso. Ou tu pode contratar um software que vai te atender a mais demandas, tu vai conseguir ter outros relatórios, uma maior gestão da propriedade da atividade rural. Mas, apesar de a legislação dizer que a obrigatoriedade é do livro caixa digital, ela também diz que se tu quiser optar pela escrituração contábil regular, tu pode, desde que tu apresente as demonstrações contábeis exigidas pelo fisco, né? Eu, como contadora, eu defendo que o produtor rural, mesmo sendo pessoa física, tenha a escrituração contábil regular. Então, e para te ter a escrituração contábil regular, tu precisa solicitar
a documentação para o teu cliente, tu precisa fazer esses lançamentos. Eu digo assim, eu sei que é uma movimentação muito grande, mas o produtor ele tem que começar a criar o hábito de fazer a escrituração dele no máximo mensal, sabe? Eu vejo assim, tá cada vez mais inviável deixar para fazer essa escrituração somente em época de imposto de renda. Não, ele tem essas informações. Encerra o mês, faz o levantamento de todas as receitas, todas as despesas, pega os relatórios, os extratos bancários e envia para o contador. E o contador vai lançando isso mensalmente. Com isso, o contador já vai conseguir fazer um planejamento tributário. Porque se ele tiver mensalmente receita e despesa, ele já vai conseguir antecipar ao imposto devido lá na época do imposto de renda. E aí ele vai conseguir sentar com o contador e dizer, ó, a gente está aqui em junho, eu estou vendo que teu imposto, se continuar assim, tu vai pagar em torno de tanto. O que a gente pode fazer? Bom, a gente pode aumentar a despesa, ou a gente pode trabalhar com investir naquele maquinário que tu estava pensando, ou daqui a pouco vamos segurar um pouco as vendas. Não, mas ninguém quer segurar a venda, né? Então vamos renegociar para de repente a gente fazer uma venda para entrega futura, onde a gente vai receber o adiantamento, mas vai entregar o produto lá em janeiro. Então tem N formas de a gente conseguir chegar na época do imposto de renda e não levar um susto com o leão, né? Então, só que para isso a gente precisa ter esse hábito de uma escrituração ou do livro caixa, ou o que eu defendo, né, da contabilidade regular, mensalmente, no máximo, né? Então, hoje tem vários programas financeiros que auxiliam muito nisso, né? Então, que tu já consegue ter 80% da escrituração contábil integrada, né, com a contabilidade em tempo real, né? Então, não tem por que deixar para te fazer essa escrituração somente lá em março, abril, véspera de imposto de renda, né? Então, acho que a gente tem que. É uma questão cultural, né? Uma questão cultural, mas acho que a gente tem que ir aos poucos plantando essa sementinha para os nossos clientes, né? E também entre nós contadores, né? Sobre a questão da tributação, né? Que é o que a gente vem conversar aqui. Então, a Silvia bem falou, a gente tem o produtor rural, pessoa física, e o produtor rural, pessoa jurídica, né? Então, o produtor rural, pessoa física, a tributação dele é pelo imposto de renda, né? Então, ele tem uma obrigação acessória, que seria a declaração do imposto de renda, e tem duas formas dele estar fazendo essa tributação. Uma que seria ali pelo resultado, né? Onde ele vai pegar receita e despesa e vai estar aplicando a alíquota. Então, o resultado que deu, em cima desse resultado, ele vai aplicar a alíquota. E outra, né, opção que seria pelos 20% ou pelo arbitramento. Aí alguns dão alguns nomes diferentes, mas que seria pegar a tua receita daquele ano e aplicar 20%. Então, tu vai presumir que o teu lucro é 20% do teu faturamento do ano, em cima desses 20%, tu vai aplicar a alíquota do imposto de renda. Isso na pessoa física, né? Só que não é só isso que tem a pessoa física, né? A pessoa física tem o fundo rural, a pessoa física, dependendo do estado, vai ter ICMS, vai ter outras taxas, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul a gente tem se eu não me engano, o CDO, que é para quem trabalha com arroz, né? Então, eu sei que tem outros estados que tem outras taxas também que tu precisa estar fazendo esse pagamento dessa taxa dependendo do produto que tu vende, né? Então, isso tem que ser muito bem analisado, né? Não sei se tu quer colocar alguma coisa sobre a pessoa física, Silvia. É Também, se alguém interessante, tiver assim, alguma pergunta, fiquem é bem à vontade para colocar. interessante, assim, da pessoa física. Em São Paulo, por exemplo, eu acho, no estado de São Paulo mesmo,
que mesmo o produtor sendo pessoa física, ele cria é um CNPJ, mas assim, é um CNPJ de pessoa física, sabe? Então, ou seja, ele tem uma coisa diferencial lá que ele tem que fazer referente ao Estado. Então, Eu não estou te escutando, Silvia. Tá me ouvindo agora? Tá me ouvindo? Vocês estão escutando a Silvia ou é só para mim aqui que não tá vindo o áudio dela? Dê um certinho se vocês estão escutando a Silvia. Eu não estou escutando. Vocês estão me ouvindo? Oi? Estão me ouvindo? Mas você tá me vendo? Você tá me vendo? Eu não estou conseguindo te escutar, Silvia. Eu acho que de repente eu entro, eu saio e entro de novo. Mas só que ninguém tá falando nada, provavelmente ninguém tá me Pode ouvindo. ser? Pode ser. Eu não estou te ouvindo. Pode ser. Eu vou sair e vou entrar de novo, tá? Tu me aceita? Tá bom. Eu não sei. Estão ouvindo? Ou só não estava ouvindo a Priscila? Ou só a Priscila que não estava me ouvindo? Ah, sim. Obrigada. É ela só que não estava me ouvindo. Deixa eu voltar ela aqui. Oi. O pessoal está me agora ouvindo. Eu vi aqui nos comentários que eles colocaram que estava ouvindo. você tá me ouvindo agora? Tô, agora sim. Ah, tá. Então, eu tinha falado, não sei se você ouviu, que no estado de São Paulo, o produtor, pessoa física, ele cria uma espécie de CNPJ, sabe? Que é específico para o estado. E assim, só ressaltando essa questão que você falou mesmo, apesar do imposto de renda, frisar muito bem a respeito porque a tributação é feita em cima do regime caixa, e assim, mesmo que a pessoa não precise ter a obrigatoriedade de entregar o livro caixa digital, mas no próprio site da Receita, como você mesmo disse, tem é como se fosse um livro caixa, sabe? É uma coisa mais simples e dá para a pessoa baixar e ir preenchendo ali, rascunhando ali mês a mês, para ficar mais fácil no decorrer do ano e aí ter tempo hábil para poder resolver essas questões tributárias, porque o propósito de nós contadores, não, eu vou falar por mim, o meu propósito não é emitir guia, pelo contrário, o meu propósito é fazer de forma que fique melhor para o produtor. A guia ela tem que ser emitida, não tem jeito, porque faz parte da nossa vida, né? A gente tem que pagar os tributos, não tem jeito. Mas a gente tenta emitir o menor valor possível dentro das coisas corretas, né, Priscila? Porque tem como você obedecer a legislação e fazer de forma correta e, assim, amenizar valores a serem pagos. E esses valores você pode atribuir na sua própria propriedade, porque a gente sabe que a atividade rural ela é uma atividade muito difícil, né? E ela, ao contrário de muitas outras aí, ela depende do fator tempo. Então, às vezes, esse fator tempo, ele não está na mão do produtor. Então, muitas vezes, uma plantação enorme, ela é perdida porque excesso de chuva ou falta dela, né? Então, assim, e aí tem que replantar tudo de novo, e é uma atividade muito difícil. Então, eu até aconselho aos profissionais contábeis que, que estão e que vão continuar aprimorando na área do agronegócio, que tente conhecer de verdade as questões do agronegócio, para não querer, assim, também implantar coisas
que estão fora da realidade, exigir coisas que estão fora da realidade. Então, se você tem um cliente, tente, de repente, você visitar a propriedade para você ver como que funciona, porque a teoria, eu falar que a agrícola, pecuária e tal, é muito fácil eu falar. Agora, eu ir lá e ver como que acontece as coisas tem uma diferença, assim, bem Sim. grande, sabe? E até mesmo para ter um linguajar mais de fácil entendimento para o produtor rural. Porque não adianta você chegar lá e falar porque a lei tal, porque tal coisa, entendeu? Você tem que falar com ele, mas de uma forma que seja de fácil entendimento, né? Sim. E Sobre essa questão do... só vou colocar a questão do ITR, que eu comentei assim, porque a pessoa física tem que tomar cuidado, e eu não falei na hora, é por causa da questão do comodato, porque às vezes a pessoa coloca como comodato, e aí não é parente de primeiro grau, e isso é um risco. Ah, nunca, eu sempre coloquei, nunca aconteceu, mas a Receita tem 5 anos para bater, né? E esse Sim. valor da terra nua aí pode aumentar 10%, e 10% a gente sabe que é muita coisa dentro de um ITR, né? Então, eu tinha marcado isso aqui porque eu achei interessante falar, porque a gente sabe que tem muito comodato. Outra coisa também, não era isso que eu ia falar dos fatores, mas me lembra que depois eu falo dos fatores, né? Mas só Tá. para puxar o gancho que tu falou do comodato, a questão do arrendamento também, que a gente tem que ter cuidado, né? Uhum. Porque tem muita parceria disfarçada de arrendamento, né? Então, isso é muito, muito fácil do fisco identificar. Então, tu vai lá, tu diz que tem uma parceria, aí tu coloca lá no teu, na tua declaração do imposto de renda lá, nos dados do imóvel explorado lá, eu tenho um imóvel tal, 50% condição de exploração, parceria. Só que aí tu vai ver lá a receita e as despesas mensais, tu só teve receita num único mês. Aí Arrendamento. tu vai olhar os anos anteriores, essa receita é sempre a mesma. Bom, se tu tem uma parceria, tu tem que pensar que parceria tu concorre com o risco do negócio. Então, nem sempre, todos os anos, o teu negócio vai ter o mesmo resultado, Uhum. principalmente na atividade rural, né? Então, tem que ter muito cuidado com isso, porque isso assim, ó, tu bota o olho na declaração do imposto de renda, tu já vê. Bom, isso daqui não é parceria, isso daqui É é como arrendamento. arrendamento. E se a Receita verificar isso, ela vai te tributar, né, como arrendamento, que aí não seria atividade rural, né, seria uma atividade, vamos dizer, urbana, Uhum. muito idêntica a um aluguel, né, quem trabalha com É. aluguel de imóveis, né, Uhum. e aí ela vai te tributar essa diferença, vai te cobrar essa diferença com juros e multa, né. E que é Então, eu uma já diferença significativa, né? Porque ativa, né, porque de 5,5 para 27,5 27,5 é. é um valor muito alto, né? Então tem que ter esse cuidado, assim. E uma coisa que eu falo muito é ter muito cuidado com os contratos de exploração. Se de fato aquele contrato que tu diz que tem ali, que tu colocou no teu imposto de renda, se ele de fato se cumpre, né? Se ele está bem amarrado no teu dia a dia. Porque hoje, com as instituições financeiras, né, as instituições bancárias, elas enviam declarações para a Receita. A Receita Federal tem, agora com o KEPF, o controle das propriedades, né? Tem a questão do ITR, tem a questão do livro Caixa Digital, que também é para ver a questão lá da movimentação por propriedade, por isso que tu tem que estar vinculando ali qual área de qual área pertence aquela receita, aquela despesa. Então, a Receita, ela está fazendo cruzamento de dados. Então, assim, se tu tem um contrato de exploração, tu tem que ser o mais fiel possível a ele no teu dia a dia para evitar problemas lá na frente. É. E só voltando, eu ia falar da questão dos fatores, né, que tu tinha comentado, eu costumo dizer, assim, ó, que na atividade rural, a gente tem 4 fatores que são importantes, né?
dois que a gente consegue controlar e dois que a gente não consegue controlar. Então, um que seria fator, como eu posso dizer, climático, né? Que é uma coisa que a gente não consegue controlar. Aqui no sul mesmo a gente acabou de passar por uma seca que prejudicou muitos produtores, alguns perderam mais de 50% da produção, né? Então, o fator climático, né? Então, isso a gente não tem como interferir. O fator mercado também a gente não tem como interferir, né? E depois os dois fatores que a gente tem como trabalhar, que seria o fator gestão e o fator de, como que eu posso dizer, de pessoal, né? Então, tu tem como tu montar uma boa equipe, tu tem como tu montar uma equipe para te ter profissionais sérios e competentes ao teu lado para te auxiliar, e a questão da gestão do teu negócio. E a gestão que eu digo é fazer a gestão da propriedade, né? Ter uma gestão financeira, ter uma gestão tributária, ter uma gestão contábil. Então, com esses dois fatores aqui, a gente consegue trabalhar, e se a gente conseguir trabalhar bem com eles, a gente consegue diminuir bastante o nosso custo da nossa propriedade e também a nossa tributação, né? Então, começar a olhar mais para esses dois fatores, pessoal e de gestão, né? Era só isso que eu queria colocar aí. Não vem ao caso agora, mas essa semana foi até uma semana que teve comemoração a respeito, e a gente está falando do produtor pessoa física, e muitas vezes tem muitos produtores pessoas físicas que são pequenos, e aí às vezes ele fala assim, ah, mas isso aí não serve para mim, né? O pequeno produtor, a agricultura familiar, que hoje é uma das forças que tem no país, se eles se unirem no associativismo, por exemplo, cooperativismo, né? E tem políticas assim muito bacanas de cooperativismo, vocês podem fazer uma diferença gigante e contando com contadores para poder auxiliar nessas cooperativas, para poder fazer uma gestão bacana e que realmente dê resultado, porque não é só criar a cooperativa e depois fala assim, nossa, a cooperativa não deu certo e quebrou. Mas às vezes é porque falta um pouco também de gestão dentro desses órgãos. Mas assim, sai fora um pouco do nosso assunto, mas e não sai ao mesmo tempo, porque o Sim. pequeno ele pode se tornar maior se eles se unirem nesse cooperativismo, e a gente está vendo esse cooperativismo crescendo muito hoje aí no mercado, e necessário crescer, porque quando junta um pouquinho de cada um, dá uma diferença. E aí vem a questão da organização, importantíssima, porque para você fazer parte de um órgão desse, para você entregar seu produto, você precisa estar legalizado e você precisa estar organizado, porque senão você não consegue acompanhar. E aí, muitas vezes, o pequeno acaba não conseguindo acompanhar por causa disso. Salve a live no. Como que eu faço isso? Eu já falei com vocês que eu sou da roça e eu estou aprendendo tecnologia agora, né? Como que eu salvo essa live no IGTV, Priscila? Vai ter que baixar e acho que salvar lá. Ah, tá. Ela vai ficar salva no É, teu Instagram, e aí depois tu baixa ela, acho que pro teu então. celular, né? E Aham. aí tu consegue salvar lá no GVT. Não, beleza. Mas Aí aí a gente está agora. aprendendo a mexer com ainda mais nos dias de hoje, né? Assim, ó, quem não tava, não sabia mexer com a tecnologia se obrigou, né? Porque todo É, mundo em casa, pelo menos aqui em Pelotas, agora a gente entrou na bandeira vermelha, né? Então tá bem feio o negócio aqui. Então fechou de novo o comércio, só atividades essenciais que estão abertas, né? E aí, eu, com isso, a gente tem que ficar dentro de casa. E como é que a gente vai se comunicar? Temos que eu aprender tô a mexer com a é, tecnologia. eu tô desde março trabalhando Home em office. casa, home office. E aí eu desdobro, né? E aí a gente vai noite adentro, Vai, assim, então a gente vai aprendendo.
E faz parte de tudo isso. Antes da gente passar para a pessoa jurídica, uma questão Ó, importante que só um tem a se minutinho, o William falar. colocou ali, ó. Hora que finalizar, você terá a opção de salvar no IGVT e colocar título da descrição da live. Então, Ah, cuida, beleza. Obrigada, William. tá? Cuida pra gente encerrar. Eu vou fazer isso. Antes da gente passar para a pessoa jurídica e para a gente falar do simples nacional, do lucro real e do lucro presumido, eu acho que a gente precisaria falar um pouquinho do fundo rural, porque ainda está nessa Sim, demanda aí, porque está tendo para saber se ele vai ser inconstitucional. Mas, assim, ele ainda é constitucional, ele ainda está constitucional. A inconstitucionalidade dele tem que observar nas entrelinhas para ver se é para tudo que ele se especifica. No momento que a gente passa e pela crise que passa, a gente sabe que é um dos impostos, é um das coisas que o governo precisa dele, então a gente não sabe se ele vai se eles vão conseguir fazer isso, ele se tem que tornar tomar inconstitucional, de e se olho, né? tornou mais uma questão política, né? Assim, toma muito cuidado, porque ele ainda está constitucional ainda está valendo a regra de 2017, salvo engano. Se eu estiver Sim, errada, eu sugiro aqui para os clientes, né, enquanto não tiver uma decisão definitiva, continuar fazendo o recolhimento, né? E aí, depois que sair alguma coisa definitiva, aí se entra com recurso para recuperar esse valor. Mas isso é uma opinião minha, né? Eu entendo que é melhor pagar agora e depois ter esse valor para recuperar lá na frente, do que tu deixar de pagar e ter esse montante para estar pagando lá na frente, né? Então, eu acho que a gente tem que ter esse cuidado. tem uma pergunta aqui, Priscila. Posso perguntar? Estou atrasado. Está atrasado, não, é o Gilvan. O produtor é obrigado a demonstrar o prejuízo fiscal de uma parceria na declaração do imposto de renda pessoa física? É isso que você quis dizer? Sim, lá na declaração do imposto de renda, tu vai ter lá no, na apuração do resultado, tu vai ter um campo lá para te estar informando o teu prejuízo. E tu precisa colocar isso. Não, Inclusive, esse prejuízo, ele não é automático, ele não puxa automático de uma declaração para outra. Então, se tu futuramente, no ano que vem, tu quer aproveitar esse prejuízo, tu vai ter você que tu precisa informar declarar. manual ali, isso, que tu quer aproveitar esse prejuízo. E assim, ó, por que é importante tu informar esse prejuízo? Para no próximo ano, se tu tiver imposto a pagar, tu ter esse prejuízo para compensar, né? Então, é muito importante tu ter essa informação na declaração do imposto de renda. Porque se tu não colocar ali o prejuízo, como é que tu vai te compensar nos próximos anos, né? Então, é que nem esses dias eu tive um contribuinte, né, que me fez a segunda pergunta, me fez uma pergunta, eu comecei minha atividade rural esse ano, e só tive despesa, só tive uma venda. Então eu estou com prejuízo. Tem necessidade de eu informar se a despesa no imposto de renda? Claro que tem, porque o momento tu vai ter lucro, o momento tu vai ter venda, e aí tu vai poder pegar, utilizar esse teu prejuízo inicial, né, esse investimento que tu fez na tua atividade inicialmente, para abater teu imposto lá na frente. Então, é importante, sim, tu lançar todas as tuas despesas no livro caixa e no imposto de renda, né? Isso é um É, planejamento tributário, é um pensar planejamento. lá na frente. Vocês usam a opção de fundo rural sobre folha de pagamento? Depende. Porque É aí planejamento tributário. é planejamento, que aí vai Tem que depender, a sentar gente lá antes de janeiro, ver lá, fazer o cálculo da folha e fazer o cálculo sobre o faturamento, ver o que é como mais vai ser a vantajoso. decisão. É, Porque vai depender de contribuinte para contribuinte, não pode ser não pode utilizar isso como forma geral para todos os teus clientes. não é Eu uma tenho, regra. não é uma regra. Então, para um cliente meu, pode ser mais interessante
tributar o Fundo Rural sobre o faturamento, mas para outro pode ser mais interessante que eu digo, a tributação pode ser menor se for sobre a folha de pagamento. Então, tem que chegar lá, virou o ano, iniciou janeiro, porque tu tem que enviar essa informação até 7 de fevereiro, né, na competência janeiro, Uhum. da GFIP, né? Então, virou o ano, já senta com todos os teus clientes e faz planejamento tributário do Fundo Rural, para ver o que é mais vantajoso para ele tributar naquele ano com a melhor opção, né? E a respeito do Fundo Rural, a gente já até comentou sobre isso, o Senar, ele, aqui em Minas, pelo menos, ele tem uma tabelinha, ela é bem didática, assim, ela já vem toda formulada, então você lança algumas informações lá e ela te dá uma comparação para você ter uma ideia de qual que é o melhor aí você consegue encontrar qual que é a melhor opção para você poder tributar. É, os órgãos, gente, ligados ao produtor rural, eles são de suma importância. Então, assim, às vezes, é bom você falar para o seu cliente para dar uma olhada, Senar, Emater, aqui em Minas tem a FAENG, e tem outros tantos órgãos aí que são muito importantes na questão do produtor rural, né? A gente precisa dar uma passada na PJ, porque eu acho que ela encerra em 1 hora a live, né? E falta 6 minutos. Vai. É, Não, mas então, vamos pular então para o PJ. a gente vai começar pelo Simples Nacional, que na verdade eu costumo dizer que de simples não tem nada, mas às vezes as pessoas acham que é mais fácil o simples, porque em uma guia só vai estar pagando todas os encargos. No entanto, E depende de situação para situação, porque apesar do Simples Nacional ele ter sido criado para micro e pequeno empresário, depende muito da sua folha de pagamento para saber se realmente você compensa ficar no Simples Nacional ou se é melhor você ir, por exemplo, no lucro presumido. Mas isso sim, aí, como a gente disse anteriormente, depende de cada situação. Eu não posso colocar isso aqui como regra. E aí você vai falar, a Silvia falou que é melhor eu sair do Simples Nacional e lucro presumido. Não. Por quê? Porque o lucro presumido, ele precisa de mais organização. E às vezes, se a pessoa é muito desorganizada, ela é preferir ficar no Simples Nacional, porque se ela não tiver um mínimo de organização, o contador sozinho não dá conta de fazer serviço. Ele faz as informações baseado no que o seu cliente te repassa. Então, eu estou falando que são casos e casos a se pensar, mas dependendo da situação da sua folha, o lucro presumido é mais viável do que o simples nacional. exato. E também tem a questão, né, que o presumido, né, a gente tem muitos produtos, né, que tem isenção de PIS e COFINS, então vai acabar que ele vai pagar só o contribuição social e imposto de renda, né? É. Então tem que, eu digo assim, ó, questão de tributação, a gente tem que sentar, tem que colocar os números e calcular. Não tem como tu ir no achômetro ou no que tu acha que é mais vantajoso, porque o que é vantajoso para um pode não ser para outro, né? Então, assim, a gente tem que sentar e ir para o cálculo mesmo para ver o que é mais viável, né? Uhum. E aí a gente vai ter o lucro real, que o próprio nome já diz, que é o real. É, e, e aí De geralmente muito não. mais organização, Hã? né? Que precisa de muito mais organização, que eu acho que é o que assusta, né? É o Tanto o que produtor é, quanto os contadores, porque eu vejo é, muitos contadores querendo fugir do lucro real, né? tem muito. Mas ele tem a mesma sistemática da pessoa física. Tu trabalha com resultado. Além do resultado, tu trabalha com muitos produtos com os créditos também. Então, tu tem crédito de CMS, crédito de PIS e COFINS, tu vai compensar
De repente você consegue recuperar muita coisa aí, né? Isso, exato, né? Então, acho que também a gente tem que dar uma olhadinha para o lucro real, né? Porque eu vejo muitas empresas muito no Simples Nacional e no presumido, só que muitas vezes elas estão pagando imposto a mais por, por terem, vamos dizer, um medo de se profissionalizar mais, né, de ter um controle maior e entrar no lucro real, né? Então, eu acho que a gente tem que colocar no lápis, vale a pena daqui a pouco eu ter um controle maior e pagar menos imposto, ou vale a pena eu fazer lá uma escrituração, uma contabilidade meia boca e continuar pagando mais imposto? Então, a gente tem que começar para Principalmente, isso. e principalmente na questão do agronegócio, é, eu fico com medo de falar e ficar como se fosse taxativo, mas principalmente na questão do agronegócio, dá uma olhadinha especial no lucro real antes, se você pensa em passar para a questão jurídica, se você está pessoa física e pensa em passar para a pessoa jurídica, dê uma olhadinha com carinho com o seu contador nas três tributações. Mas quando você chegar no lucro real, você dê uma olhada mais minuciosa, sabe? Porque talvez é lá que vai estar a sua solução. Porque o Simples Nacional, para nós profissionais, ele é mais fácil de se fazer, digamos assim, porque a guia dele é mensal, né? E aí você tem todos os encargos ali mensais. Uma obrigação acessória, né? Isso. E às vezes você está pagando coisa que nem precisa de você pagar. No caso do produtor rural que eu falo, né? Porque existe comercialização, por exemplo, dentro do lucro presumido, que não vai pagar, por exemplo, o COFINS. E no Simples Nacional você está pagando ele lá. Ah, eu estou pagando pouco, mas eu estou pagando, né? No presumido a gente tem bastante situação de, dependendo do produto, ser isento, né? É, Ou o feijão, que é a alíquota zero de PIS e COFINS, né? Então, é assim, ó, não tem, a gente tem que colocar isso aí na ponta do lápis e fazer o cálculo para ver o que é mais vantajoso, né? por exemplo, quem vende, por exemplo, a questão de gado em pé, quem vende gado em pé, por exemplo, no lucro presumido, ele tem suspensão do COFINS. Uma atividade que eu lembrei aqui agora que tem suspensão de COFINS. Sim. E A aí gente está tem, encerrando, deu tá? 8 horas. Eu acho que vai dar um sinalzinho aqui para poder encerrar. Então a gente precisa despedir e eu te agradeço, Priscila, pela sua disponibilidade. Essa professora e mega pessoa, eu aconselho quem gosta da área seguir ela lá no Instagram, no YouTube. E é uma pessoa que vai acrescentar muito ainda, já acrescenta e vai acrescentar muito ainda para nós do agronegócio, contadores que temos essa paixão aí. E eu queria agradecer o convite, né? Dizer para te continuar aí, que eu acho que tu está indo muito bem na área. Obrigada. Vejo uma perspectiva muito grande para todos nós que estamos aí atuando, que queiram atuar na área, né? Agradecer pelo convite, dizer que eu estou à disposição. Quem quiser me perguntar alguma coisa, pode me mandar um direct lá. Assim que der, eu vou respondendo. E muito obrigada. Espero que a gente tenha conseguido